Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer imenso ter vocês aqui. É muito bom a gente trocar essa ideia aqui é, constantemente, né? Então, referente, principalmente referente a projetos, né? Hoje a gente vai falar mais sobre melhores práticas, né, em projetos de dados. E basicamente, deixa eu só dar o slide aqui, estão todos vendo a tela, né? Eu gosto de começar sempre com uma frase que a performance do BI começa muito antes do dashboard. Começa na arquitetura. Então, são duas vertentes que andam de mãos dadas, né? Então, é, tanto a parte do front-end, os dashboards, quanto a parte de back-end, toda a arquitetura de dados, são dois pontos muito importantes para que você obtenha sucesso nas suas análises, nos seus dashboards, basicamente. É, eu vou falar um pouco sobre as boas práticas, né, que sustentam o BI. Então, além do front-end que a gente precisa ter KPIs bem definidos, métricas é, centralizadas, né? E também a padronização nas dimensões, nas medidas, a gente consegue ter algo ali mais organizado que acaba se tornando mais rápido, tanto para quem está construindo os dashboards, quanto para quem está visualizando. E também relacionado à parte de front-end, eu gosto sempre de enfatizar que os dashboards eles contam uma história. E a maioria das vezes também, o foco principal tem que ser voltado para a qualidade daquele dashboard. Então, não adianta eu ter 10, 20, 30 dashboards para analisar coisas específicas, sendo que eu consigo criar um dashboard específico que consiga me trazer respostas. Atualmente, hoje, nas empresas, o que todas elas têm uma dor em comum, que os donos, né, o que os patrocinadores dos projetos, eles eles querem ter de retorno são respostas. Então, quanto mais você conseguir estruturar o seu dashboard para contar uma história, né, para fazer um storytelling bem estruturado, melhor. Então, quanto mais respostas eu conseguir extrair daquele front-end, daquela informação, daquele gráfico, é, vai ser melhor para que o usuário final, né, o patrocinador do projeto, o dono, consiga extrair as respostas mais rápidas, né? Porque hoje, basicamente, tempo é dinheiro e todo mundo hoje quer agilidade, né? Então, é, o ideal no front-end é você trazer, contar aquela história com os dados e trazer as informações necessárias para que é, as pessoas, os gestores, né, principalmente, consigam tomar as decisões de forma rápida, né? Então, bateu o olho, já viu aquele KPI específico, já viu aquele indicador ali que está bom ou está ruim, já consegue tomar uma decisão, já consegue criar ali um ponto de ação para poder corrigir. Então, e também na questão do storytelling, contar uma história com os dados e tentar centralizar tudo em uma tela só, sem poluir, tá? Trazendo só os insights específicos e também não faz mal se vocês quiserem também colocar algum tipo de detalhamento com um gatilhozinho, um botão, para caso queiram ver em casos específicos, mas o maior foco atualmente, principalmente com a evolução que a gente tem tendo hoje no mercado, né, que tudo tem que ser muito rápido, bater o olho, tive informação, tive insight, tive aquele indicador negativo, consigo agir mais rápido, beleza? É, e aí agora falando sobre arquitetura, né, que a gente vai entrar aqui em uma parte de boas práticas, a gente tem alguns papéis, né, que a arquitetura hoje representa no BI, que é a questão da base sólida, que a gente tem que garantir, né, principalmente para quem desenvolve, que já mexe já com a parte de back-end, com ETL, com o data model do target, a gente tem que garantir uma arquitetura que garanta os dados traga os dados de forma limpa e estruturada, que já cheguem organizados lá e consistentes, que os valores estejam batendo, para que a gente consiga modelar eles de forma mais rápida e também tenha mais segurança naquilo que está sendo feito, né? As conexões entre camadas também, né? Então, a parte do back-end, do ETL, a gente traz uma cadeia única, né? Mas logo à frente um pouco eu vou mostrar para vocês que a gente tem algumas boas práticas que a gente consegue
fragmentar essa cadeia e unificar elas lá na frente para que a gente consiga ter ganho de performance, né? Então, a gente garantindo essa arquitetura com essa base sólida e com a conexão entre camadas, a gente consegue ter uma performance muito melhor, não só em tempo de atualização, tá? Mas também em performance mesmo, em rapidez, né? Em ser rápido no front, né? Trazer as informações de forma mais rápida. Aí agora eu vou mostrar também para vocês como estruturar, otimizar e escalar esses projetos, né? Atualmente eu percebo que, principalmente os clientes que possuem uma base de dados maior, eles têm uma dificuldade de escalar e otimizar essas informações, né? Então, poxa, toda vez que eu gero informação, que eu preciso acrescentar uma informação no back-end, que eu preciso atualizar alguma informação, demora bastante porque são muitos dados no meu banco de dados e realmente para poder trazer essas informações demora um determinado tempo. Ou então, por exemplo, quando eu preciso inserir uma informação, acaba que eu preciso processar de forma full lá e acaba o projeto parando, fica disponível em alguns momentos, mas é, no formato que a gente traz aqui, isso não acontece mais, tá? Inclusive é até muito mais seguro e te dá também uma retaguarda muito melhor caso ocorra algum tipo de erro, algum tipo de problema no back-end, né? Ou perda de conexão com o RP, ou algum campo inserido que não estava de acordo, acabou dando erro no job. Então, a gente consegue mitigar isso também. Então, as vantagens que a gente tem, né? Igual eu já havia mencionado, é a questão da performance, a escalabilidade, o retrabalho, você vai ter menos retrabalho para fazer as coisas, e a parte de manutenção. No quesito de performance, a gente consegue ter de forma mais rápida e atualização também em um menor período de tempo. Na parte de escalabilidade, a gente consegue ter uma facilidade para poder crescer, adicionar novas informações, integrar novos projetos no BI. E na questão do retrabalho também, é que vocês, né, não precisam estar refazendo, estar remodelando o projeto toda vez que for precisar de algo. E a parte da manutenção também é que ele dá essa retaguarda para que a gente consiga agir mais rápido na manutenção do ETL, do Data Warehouse. Então, basicamente, a metodologia que eu trago é uma metodologia de microprojetos. Como funciona? Basicamente, no cenário anterior, você tinha lá o banco de dados do ERP e tinha um target memory conectado no banco do seu ERP via ETL, né? Então, você conectava lá no ETL e colocava lá um import, colocava sua consulta lá, seu select, e trazia as informações direto para o memory. Dentro desses projetos, o pessoal costuma trazer comercial, financeiro, logística, tudo em um único projeto, e esses projetos acabam, dependendo da complexidade de cada um, dependendo da quantidade de registros, acabam onerando um pouco de tempo, né? Você consegue ter aí uma atualização aí, por exemplo, de uma base pequena para mediana, de até 1 hora. Então, porque ele precisa passar pelo import de todos as etapas, né, de todos os setores para poder salvar e atualizar os dados. Já no cenário de microprojetos, qual é a metodologia que a gente traz? Você vai ter lá a base do RP, beleza, comum. E aí, a diferença, né, que eu gosto de falar aqui, que é o pulo do gato, você vai pegar o projeto e vai dividi-lo em microprojetos. Então, ao invés de ter um único projeto conectado, um único projeto Target Enterprise conectado com um RP, um ETL único, você vai dividir esse ETL. Então, você vai dividir o ETL, vai criar um microprojeto só para logística, um microprojeto só para o financeiro e um microprojeto só para o comercial. E aí, esses microprojetos, eles vão atualizar independentemente, né? Então, inclusive, com isso, eu consigo trazer até pipelines separadas, né? Eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente. Você consegue trazer pipelines separadas, você consegue até dar um, criar um job para cada e colocar tempos específicos para eles também. E aí, com essas informações dos microprojetos atualizando independentes, a gente vai ter um projeto consolidador. Eu geralmente gosto de colocar ele para ficar rodando a cada 2 minutos, só captando as informações desses microprojetos a partir de suas atualizações.
Então, por exemplo, logística atualizou a cada 5 minutos. Então, a cada 2 minutos, o consolidador vai lá e busca essas informações. Financeiro, a cada 5 minutos. Comercial, a cada 20 minutos. E ele vai buscando e consolidando essas informações e atualizando a base de acordo com os microprojetos. Então, essa divisão ela aumenta muito a performance, porque vocês conseguem trazer as atualizações de forma independente, né? Então, eu consigo atualizar blocos específicos de cada cubo que eu tenho, né? E também, por exemplo, esses cenários também se aplicam em bases maiores, até na parte de fragmentação de período. Então, por exemplo, no comercial eu tenho muitos registros, tenho muitos dados. O que eu consigo fazer? Eu consigo separar em microprojetos os dados históricos lá dos anos anteriores, consigo separar também o dado do ano atual e deixo lá atualizando só o mês atual. Ah, o mês atual ainda é muito pesado. Eu consigo fazer tudo isso e consigo deixar só o mês atual atualizando os últimos 15 dias, por exemplo. E aí isso consegue dar um ganho de performance muito grande para as atualizações. Você consegue ter o dado atualizado lá na tela em menos tempo. Então, é, basicamente, a metodologia de microprojetos, na teoria, funciona dessa forma, tá? E aí a gente também tem esse quesito que vocês conseguem aumentar a velocidade sem perder a qualidade. Seus dados estarão sempre atualizados, sempre concisos e também não para, o projeto não para em momento algum. E caso haja algum tipo de parada, por algum tipo de manutenção específica que vocês precisem, ele não para o front-end de forma nenhuma. Então, esse formato de microprojetos, ele mantém o front-end rodando, independente do que aconteça lá no back-end. Então, meio que o front-end lá é a linha de frente e a retaguarda, por mais que ocorra qualquer tipo de problema, o front-end ele não para, tá? Então, acho que isso daqui é fantástico para poder manter a plataforma sempre rodando sem nenhum tipo de intercorrência, beleza? Falando sobre a questão da velocidade, né, da qualidade, a gente gosta de chamar isso de uma arquitetura modular de processamento, né? Então, a gente consegue dividir os componentes, né? Os módulos, né? Então, a gente cria os microprojetos divididos. Então, você tem ali fácil atualização, fácil expansão. E isso, gente, não se aplica somente aos cubos, né? Isso se aplica a qualquer coisa que vocês queiram implementar no BI. Por exemplo, eu preciso criar uma integração com o meu sistema de transportes. Ao invés de você colocar lá no projeto padrão, no Target Enterprise, você cria lá um microprojeto somente para essa integração de transportes. E lá para o consolidador você só chama as tabelas e consolida eles para trazer tudo na mesma base. Então, isso aqui ajuda bastante na questão da retaguarda, na questão da manutenção também. Você consegue ter as pipelines paralelas também. E também você consegue ter mais qualidade nas atualizações, mais consistência. E não para nunca o seu front-end. E aí você consegue garantir a escalabilidade também. A gente tem alguns casos de alguns clientes até que pedem algumas customizações específicas que a gente vai lá e cria em microprojetos para que essas customizações específicas, por mais que sejam pesadas, elas não atrapalham na atualização geral da plataforma, tá bom? E aí também tem algumas boas práticas aqui relacionadas aos erros comuns, né? Como evitar. Principalmente o pessoal que já está desenvolvendo no ETL, o pessoal que já fez o TCP, que já consegue mexer, já consegue criar consultas. A gente sempre traz algumas boas práticas, né? Eu sei que assim, eu tenho certeza que vocês também já sabem, mas é sempre bom frisar. A gente tentar, além de trazer toda essa parte de arquitetura de dados, dessa engenharia de a gente dividir os projetos e trazer eles de forma separadas, otimizar também as consultas ao máximo. Então, a maioria das vezes a gente até também tomado pela pressa de trazer as informações, a gente acaba trazendo meio que as informações
de forma global, né? Então, por exemplo, eu até coloco um exemplo aqui na tela, que algumas tabelas a gente traz lá, carrega a tabela inteira, né? Traz um select asterisco from, ou então traz só o nome da tabela. Então, o que eu aconselho é sempre dar uma olhada em todos os campos e ver se realmente aqueles campos são necessários para que vocês tragam aquela informação. Então, cada kbyte que a gente conseguir reduzir na importação, na base de dados, conta muito na performance. Então, ao invés de trazer sempre a tabela inteira, ou então ao invés de sempre de colocar um select asterisk from, traga sempre os dados que você vai utilizar, de fato. Então, hoje eu preciso de número da nota lá no faturamento. Traz lá o número da nota. Mas posteriormente eu posso precisar de outras informações que compõem as tabelas de faturamento. Tá, mas e se não precisar? Então, acho que a gente sempre agir de acordo com a necessidade de trazer as informações, porque tudo isso impacta na performance. Então, otimizar as consultas é um ótimo meio de vocês também melhorarem e bastante a performance das informações, tá? Então, sempre padronizar, revisar, abrir as tabelas, dar uma olhadinha, é sempre interessante a gente fazer isso, tá? Então, o que eu trouxe aqui hoje foi mais assim, um pouco, assim, em teoria simples, né? Mas eu acho que vai ser mais aqui na questão das dúvidas, dos questionamentos, eu acho que vocês podem ter. Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês puderem trazer aí para a gente algum insight, se tiver alguma dúvida, gente, pode ficar à vontade, que a gente está aqui para poder esclarecer tudo, tá bom? Se tiverem dúvida, pode abrir o microfone, pode perguntar. Se quiser compartilhar alguma experiência, se tiver algum insight, E pode aí, ficar à Hudson? vontade. Bom dia. Opa, Bom dia, tudo bem? Bom pessoal. dia. A minha dúvida é o seguinte: quando a gente faz a aquisição do target, já tem um padrão, né, do projeto, certo? Uhum, Nessa nova metodologia que você apresentou aí, né, das estruturas, que tem um consolidador e a divisão de microprojetos. Hoje, eu já tenho há bastante tempo aqui na empresa, né? uhum. O target implantado. Se eu quiser hoje fazer uma reformulação do projeto para essa nova metodologia, isso é possível? É possível sim. A gente tem um time aqui de consultoria que já tá disponível já para poder ajudar nisso, tá? Inclusive, a gente já tem alguns clientes que já estão migrando para esse formato. E aí independe da sua versão de projeto, tá? Só se você tem o target in memory, a gente já consegue fazer essa mudança de arquitetura para vocês. A gente pode tanto fazer quanto apoiar vocês nessa mudança. Pronto, a gente já tem aqui há bastante tempo o in-memory. Só que, tipo Uhum, assim, o nosso projeto é grande, já teve alguns ajustes e alterações junto com vocês, né, consultoria. Aí esse é o nosso principal medo, né, de fazer alguma outra alteração, para que a gente não possa perder as medidas, os cubos que a gente já criou para estar estruturando para essa nova metodologia. Inclusive, também eu gostaria de perguntar sobre a nova versão, né, do Target, se já foi homologada, quando estará disponível para que a gente possa estar já atualizando para essa nova versão. tá, beleza. Sobre a nova versão, a gente já tem uma versão já homologada disponível. Vocês podem entrar em contato com o time de suporte para poder atualizar. E referente também à questão das medidas, dos cubos, a preocupação, isso daí é feito a nível de projeto, tá? Então, o seu data model, seu front-end continua da mesma forma. Então, a gente só vai mexer nos projetos, vai dividir a parte de processamento, a parte de extração de dados. Mas o data model, as medidas, as dimensões, eles vão permanecer da mesma forma. Tanto que esse processo, ele não tem nenhum impacto do data model para frente, né? Que eu falo data model front-end. Então,
Isso daí vocês podem ficar tranquilos que não tem nenhum tipo de impacto. Vai ter impacto mais na parte na parte de performance do projeto mesmo, tá bom? A parte de engenharia, tá? Isso mesmo, Vinícius. Isso daí foi um processo inspirado justamente nos microserviços, né? Então, a gente trouxe ali uma cultura de microserviços para dentro do target para a gente poder fazer isso de forma mais efetiva, né? De ter uma manutenção melhor, com todos os mesmos benefícios do microserviço, né? Ter uma manutenção melhor, ter uma segurança mais de performance de que isso não vai ocorrer. Aí, se vocês tiverem mais dúvidas, gente, pode abrir o microfone, pode falar que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Ô, Hudson, bom dia, tudo bem? Dia, beleza? Aí o seguinte, no caso ficou uma dúvida aqui, como que a gente poderia fazer para implementar essa, essa questão dos microserviços? Desculpa que eu Uhum, não peguei. tá. Como que a gente poderia implementar isso de uma forma... isso é só num curso mais aprofundado? Isso é uma coisa mais fácil, mais difícil de fazer? Como que a gente poderia fazer? Tem algum lugar que a gente possa ter uma referência teórica dessa questão aí? Ou, ou não? Como que funciona? Tá. Inicialmente a gente está fazendo é, via time interno, né? Então, por exemplo, hoje eu quero trazer para microprojetos. Hoje o time interno de consultoria que vai aplicar junto contigo esse formato. E a gente também já está trabalhando em um material para que a gente consiga deixar disponível na base, né? E o pessoal poder disponibilizar para vocês. Entendi, Se vocês entendi. aí, por exemplo, se vocês precisarem, quero fazer, mas quero eu mesmo fazer aqui, porque eu já mexo na tela, eu já faço minhas alterações aqui. Vocês podem solicitar para a gente um apoio técnico, né? Então, a gente vai pegar junto com vocês, falar, vou começar a fazer aqui agora. Aí a gente vai orientando, ó, faz esse formato, faz assim, faz assado, até ficar 100%, entendeu? Entendi, Porque, entendi. além, por conta de ser é, um microprojeto, né, o, a parte de transformar, de converter o seu projeto atual para microprojeto, ela é até, dependendo da sua base hoje, é um pouco delicado, porque a gente precisa estudar a base e entender como é que está a performance atual dela, fazer testes de performance e ver o melhor formato de dividir. Então, basicamente, a teoria é a mesma, mas em todos os clientes podem ter alterações de um ambiente para outro, né? Não é uma receita de bolo, basicamente. É como se a gente comprasse a massa de bolo Sim, pré-pronta, claro. mas cada um Sim. pode fazer do seu formato, pode colocar um recheio, pode colocar Uhum. uma cobertura. Então, a gente gosta de fazer isso junto para poder garantir Só para eu entender o funcionamento. O funcionamento, então, seria basicamente você tira você dividiria o banco de dados em vários, a grosso modo, tá? isso, a grosso modo, sim. Você Entendi. dividiria ali a extração, né, para Ah, vários banquinhos ali, e aí depois você teria o consolidador que só chamaria as tabelas desses bancos, agora basicamente. entendi. Entendi como é que funciona. Show, Isso. show, show. E aí você consegue colocar, por exemplo, poxa, eu tenho um projeto inteiro aqui, mas eu queria que meu financeiro atualizasse a cada 5 minutos, porque analisando aqui o que eu tenho aqui nos scripts do financeiro, eles rodam em 1 minuto. Então eu consigo ter o financeiro a cada 5 minutos se eu separar ele em um microprojeto e deixar ele atualizando de Isso forma seria independente. indicado para bancos maiores, né? Isso, para bancos maiores. Se o seu projeto já O meu roda em dois atualiza. minutos. O Então, se meu. já roda em 2 minutos, então, por enquanto, você não vai precisar daqui a alguns anos. Então, é um Ah, dos não, então melhores tá cenários bom. possíveis que você tem hoje. Então, projetos que rodam em até, no máximo, aí, 20 minutos, eu não aconselho tanto. Dá para fazer? Dá. Dá para rodar em menos tempo? Dá. Mas eu não sei se esse delay de tempo viraria o jogo na sua operação, dependendo da sua operação, né? Mas Entendi, dá para entendi. fazer em qualquer tipo de projeto. Não, Mas se maravilha. você estiver pensando em futuro e quiser já deixar estruturado, Uhum. também é tranquilo.
Mas Bom, acho que no momento, se roda em pouco tempo, ainda não. não, ainda tá tranquilo, é um bebê ainda, um Ah, bebezinho. tá tranquilo, tá começando. Aqui, Logo com o obrigado, tempo, tá? nada. Valeu. Valeu. Ó, Opa, bom dia. Tudo bem, Hudson? dia. Tá. Pode Beleza? fazer Tudo pergunta bem? ainda? Pode, fica à vontade. Então, Hudson, sou o Thales aqui da Opera Logística, né? Acho que você esteve um tempo conosco aqui também, fazendo consultoria, né? Uhum, A gente, cara, isso. tem esse projeto de... Os projetos nossos aqui, eles são muito bem desenvolvidos já, né? Eles já têm essas partes de subdivisões, né? Dentro das subdivisões, inclusive, existem mais subdivisões para aumentar mais a performance. Só que eu queria até tirar uma dúvida contigo, Hudson, que a gente vem, conforme a gente vai aumentando um pouco mais essas subdivisões e vai mexendo um pouco mais na parte de transformação do ETL, né? Aumentando a parte de cálculos, integrando mais sistemas, a gente também está percebendo que o uso de memória ele vem crescendo também proporcionalmente quando a gente faz isso, né? Entendi. Aí vem surgindo algumas dúvidas de, por exemplo, será que realmente esse processo de transformação do dado, pelo fato de a gente ter muitos sistemas, no target seria a melhor forma, ou a gente talvez possa tentar algum outro tipo de conexão, por exemplo, via Databricks, não sei. Também existem vários formatos, tá? Então, na questão do uso de memória, lá no management do target, tem lá um load balance, né? Que você pode ativar para ele poder sempre manter esse load balance aí no uso de memória equilibrado. E também na questão dos bancos individuais, vocês também podem criar processos paralelos em que, porque como você já atualiza tudo em um consolidador, depois que você gera as informações do banco individual, você não precisa mais daquele banco. Então você pode criar ali algum mecanismo, né, ou até um agendador em que possa apagar aquele banco auxiliar, que eu chamo, né? Apagar aquele banco auxiliar e mantém o consolidador. Aí ele vai gerar as informações, vai ficar guardado na pastinha, o consolidador rodou, ele vai lá e apaga o banco auxiliar. É o que eu aconselho. E também ativar o load balance. Outras alternativas também, como Databricks, ou então até vocês utilizarem lá o Data Discovery para determinadas informações, né, que eu gosto de trazer para processos pequenos, tipo uma campanha de vendas ou algo pontual, também é muito válido, tá? Existem alguns processos também que, dependendo do nível de processamento, aí a gente já está falando de nível de processamento, sim, gigante. A gente consegue trazer alguns processos de extração de API em Python para poder jogá-los em um banco auxiliar, né, um Postgres da vida ou algo do tipo, e trazer essas informações para o target, que também melhora muito a performance. Não, perfeito. Então, talvez até antes do Databricks, né, por ser uma solução externa, talvez Uhum. intermediar com um banco auxiliar ali e depois puxar, pode ser que seja a melhor opção, né, Isso, somente em questão de velocidade, né? isso mesmo. É porque o in-memory ele atua com a memória, né? Então, ele não utiliza, como ele não utiliza muito disco, ele vai ali, ao atualizar as informações, ele vai criando um cachezinho e depois ele salva e libera esse cache. Aí, e também nessa questão dos microprojetos, você nunca, o que eu aconselho é você nunca chocar as atualizações. Então, eu tenho a atualização da logística. Enquanto a logística estiver atualizando, eu aconselho manter o logística atualizando e deixar os demais rodando em um outro Perfeito. intervalo de tempo em que não choca as atualizações, porque senão sua É, memória vai lá a para gente cima, colocou entendeu? a gente colocou um cronogramazinho para rodar, né, os projetos aqui. Então, por exemplo, Show tem de um projeto bola. a, Isso 10, aí. a cada 10 minutos. Então, eu realmente tive que ir lá e colocar a cada 10 minutos o projeto. Não os 10 minutos, né, mas colocar os Uhum. horários específicos, fixos, para conseguir fazer isso. Aí, realmente, Show. eu senti que deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Show, isso aí. Show de Mas bola. perfeito. Obrigado, hein? Valeu. Que mais, pessoal? Mais dúvidas? Eu vou aproveitar para dar uns recados, e aí, se alguém tiver mais uma dúvida, pode mandar aqui no chat, que aí eu repasso para o Hudson, tá bom? A gente tem tempo, então, tranquilo, se vocês quiserem mandar mais coisas também aí no chat. Hudson, você pode passar os slides para mim? Beleza. Bora lá que eu vou dar uns recados para a gente poder. Aí, temos a foto do Hudson. Repassando, pessoal, hoje a gente tem outra live também ali no horário da tarde. Então, 2 horas, para quem tiver interesse. Essa é uma live muito especial. Eu fiz ali uma curadoria para garantir que a gente tivesse
um tipo de conteúdo que falasse um pouquinho sobre carreira e algumas coisas que talvez não sejam tão abordadas dentro do mundo dos dados, né? Então, por exemplo, soft skills, alguns tipos de habilidades que não são tão técnicas. Então, a gente está trazendo o Lucas, né? Ele é ali, desculpa, o Lucas não, o William. Ele é de uma comunidade de dados, está bem ali no meio, e ele faz parte do meio do uso de dados, né? Então, trabalha com isso. E ele vai falar um pouquinho sobre isso, sobre carreira, soft skills, como ter ali uma capacidade analítica. Então, vai ser uma live bem legal, vai ser ali no horário das 2. Então, se vocês quiserem participar, o QR Code leva vocês direto para se inscreverem. Para quem faz parte da comunidade também, a gente manda lá o link um pouquinho antes, mas tá aí para vocês poderem participar com a gente. Depois, pessoal, queria também compartilhar com vocês uma notícia que a gente está bem feliz de poder divulgar, que é a nossa startup que está lançando um novo produto, né? Então, para quem não acompanhou as últimas ali, atualizações da Target, a gente tem a startup que é a The 12 Company, que está lançando um produto novo, né? Então, foi incubado. Para clientes, né, que falam um pouquinho ali sobre, queria fazer, por exemplo, envio de relatórios para o WhatsApp, né? Então, faço muitos relatórios, preciso enviar para muitas pessoas e preciso fazer ali uma curadoria de quem vai receber o quê, para a gente não mandar dados sensíveis para quem não precisava receber. Agora a gente tem o CapFast Analytics que vocês podem testar. Ele acabou de ser lançado, então a ideia é que vocês possam experimentar de graça mesmo, ter ali um gostinho da ferramenta. Então, a ideia é automatizar esse envio de relatórios, né? Então, eu posso colocar lá para mandar 100 relatórios, por exemplo, de forma automatizada. Vocês têm esse uso grátis da ferramenta e a gente quer ouvir o feedback de vocês. Então, usei, funcionou muito bem, né? Coube no meu dia a dia. Acho que faltou um recurso X, que isso sim ia me ajudar ali a ganhar velocidade. Então, fica aí para vocês poderem testar de graça a ferramenta. É bem novo, então vocês estão pegando aqui de primeira mão, é a primeira divulgação que a gente está fazendo assim em lives. Então, espero que vocês utilizem mesmo, né? E deem os feedbacks para a gente. Temos aí também o QR Code, eu vou dar só uns minutinhos para vocês poderem escanear e entrar lá nos links. Para quem está na comunidade também. Depois eu posso enviar o link também para vocês poderem utilizar e mandem lá os feedbacks para a gente. Também queria compartilhar com vocês, pessoal, que todas as nossas gravações, todas as nossas lives, pode passar, por favor, Woody. Tudo que a gente tem de conteúdo vai para o nosso YouTube, né? Então a gente faz muitos conteúdos legais, a ideia é que vocês possam consumir esse conteúdo, ele fica sempre aberto ao público, né? Se não forem as lives que são específicas para cliente, que fica ali na comunidade, que é um conteúdo mais fechado, esse tipo de live aberta, que nem na Target Week, tudo isso é gravado e a gente coloca lá no nosso canal do YouTube. A gente tem todas essas lives, todos esses conteúdos e a gente tem outras coisas, né? Então, vocês que são clientes, queria dicas rápidas de coisas que eu posso fazer na ferramenta e que já me daria um resultado legal. A gente tem lá uma playlist só de dicas rápidas. Então, para quem conversa bastante com o suporte, deve conhecer o Daniel. Ele tá sempre lá dando as caras e fazendo um conteúdo para vocês de como, né, fazer o envio de relatórios por Excel no Target. Tem um vídeo para isso. Tem muito conteúdo legal. Temos outros tipos de conteúdos lá, né? Por exemplo, de recursos. Então, recursos que a ferramenta tem que vocês poderiam estar utilizando, tudo no nosso canal do YouTube podem acessar por lá. E pode passar, por favor, Woody. Para quem não faz parte da nossa comunidade, como tem bastante de comunidade, né? Para vocês entenderem, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Então lá tem um grupo que é dos usuários, fica ali para vocês poderem fazer troca. Não é o tipo de live, de comunidade comercial, né? Então a gente não faz divulgação de produto, não tem outros parceiros, né? Não é patrocinada, ela é voltada para conteúdo, para vocês poderem conversar entre si, fazer network e fazer essas trocas ali pela comunidade. E é por lá que a gente manda muita informação de primeira mão. Então, Target Week, quais são as próximas lives, quais são os nossos conteúdos, tudo lá na comunidade vocês pegam de primeira mão. Acho que dei a grande parte dos recados. Pelo que eu tô vendo, a gente não tem, acho que, novas dúvidas aqui no chat, né? Acho que é tudo certo. A gente fica muito feliz de vocês participarem das lives com a gente. Queria agradecer o Hudson, que preparou esse conteúdo voltado para vocês, né? Que tocou essa nossa live. E queria convidar vocês para participarem da próxima. Eu vou estar lá também, o William, nosso palestrante, vai estar. E a gente tem live todos os dias da semana. Então, a gente espera ver vocês lá. Tá bom, pessoal? Obrigada por participarem. Deixei aqui o e-mail do marketing, se tiverem dúvidas, querem conversar com o time, manda lá um recado aqui pra gente, tá bom? Obrigada, pessoal. Até mais. Até às 2 horas. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado aí. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.